eu sou a Grazi Pereira, eu sou autora e sou mentora na área de liderança e hoje eu vim trazer uma reflexão para vocês aí de onde a gente usa a nossa liderança. É muito comum quando a gente fala de liderança, às vezes vem um mindset já programado nosso no piloto automático, e quando eu tô falando de liderança, eu tô falando de empresa, tô falando de gerente, de coordenador, de líder aí na empresa que a gente está. E eu, Grazi, além disso, eu quero falar um pouquinho de liderança para a vida. Eu acredito muito que nós devemos ser líderes para a vida. Pensando num contexto um pouco maior de liderança, nós podemos ser líderes em todos os lugares. Assim como todos os dias eu tenho uma profissão, todos os dias eu posso ter a liderança. Ela é uma habilidade? Sim, ela é uma habilidade. E ela é uma habilidade que você pode desenvolvê-la no seu dia a dia. Tão forte como a habilidade de ser um bom vendedor, de você ser um bom atleta, uma pessoa focada, você também pode ser um bom líder. E isso, claro, é com tempo, esforço, dedicação e uso de ferramentas. E é por isso que a gente traz o estudo de várias ferramentas. A liderança, ela casa muito bem quando eu falo de desenvolvimento de pessoas, quando eu falo em entender pessoas. O que motiva, o que faz essa pessoa ser mais motivada, como eu me comunico com ela. Não estou falando na parte de gestão, de planilhas, KPI, eu estou falando assim, de como eu vou fazer essa pessoa fazer o que eu preciso que ela faça em grupo, né? A liderança é muito isso. E quando eu falo de liderança, por que eu quero que a gente tire aquele velho conceito de gerente, gestor? Porque a liderança, ela tá no dia a dia nosso muito mais comum que a gente acredita que esteja. Por exemplo, o que eu falo de liderança, inclusive no meu livro, eu trouxe muito esse conceito, que uma mãe é uma líder, um pai é um líder, uma pessoa que está aí trabalhando no seu grupo de igreja, está trabalhando com liderança, quem está fazendo um evento, seja ele até um evento voluntário, a gente tem vários eventos de empreendedorismo voluntário, você tem várias rodadas de negócio voluntárias, então você vai trabalhar com voluntariado para as pessoas, e aí tem toda uma liderança envolvida. Nós também temos aí até o próprio time de futebol que você joga no final de semana, alguém tem que encabeçar isso para acontecer. O próprio grupo, às vezes você tem um grupo aí de barzinho, de confraria que você vai organizar. Isso também precisa de uma liderança para acontecer, precisa de um tomar a frente para que aquilo aconteça. Ele não acontece espontaneamente todos ao mesmo tempo. Então, de tudo isso, você já pode começar a ter ideia que todos os momentos nós precisamos de uma pessoa para encabeçar, né? Alguém tem que puxar o bonde, como a gente sempre fala. E quando essa pessoa puxa o bonde, o que ela está fazendo? Gente, ela está liderando. E isso é liderança. A gente precisa de uma pessoa para puxar a fila, para começar a organizar aquilo, para arredondar as arestas ali que chega naquele momento. Não é que eu decido todo mundo junto que vai acontecer uma coisa e aquilo acontece. Às vezes eu preciso de um empurrão. E o líder, a função dele é muito isso, dar um empurrão para as pessoas para que aquilo aconteça. Quando eu falo de influenciação, não é a gente fazer as pessoas fazerem coisas negativas, eu tô falando de fazer coisas positivas para a vida dela, seja ela num aspecto aí para inspiração, para que ela melhore, né? Ou que ela mesma sinta esse chamado dentro dela desabrochar, que eu chamo, né? Aquela flor que ela entende que ela tem que realmente sair para a vida, parar de esperar as pessoas falarem o que ela tem que fazer e ela falar para as pessoas, não, vamos fazer isso, vamos desenvolver isso. Isso é a liderança. E ter ali esse trabalho de entender que a liderança está em todos os lugares, a gente tem que entender que nós estamos o tempo todo podendo utilizar as nossas ferramentas de liderança, seja na criação de um filho, seja em algum problema que você tem no seu dia a dia, mesmo num acidente de trânsito. Pessoal, a primeira reação de uma pessoa num acidente de trânsito é importantíssima para que todas as pessoas que estejam
dentro desse acidente gere uma reação de cadeia. Se sai uma pessoa gritando, brava, todas as outras vão entrar em cadência de gritar e ficar brava. Se eu tenho uma pessoa que está calma, tranquila, parece muito tranquila naquela situação para resolver aquilo, você pode notar que aquela situação ela se resolve muito mais simples, muito mais fácil e muito mais direcionada. E isso também é uma posição de um líder, isso também é uma posição de liderança. Nós temos que buscar desenvolver todos os dias. Hoje eu, através do tempo, com todo o meu estudo, eu já olho a liderança em todos os lugares. Desde explicar alguma coisa para uma criança, até aí explicar uma coisa para um adulto, uma situação ali inusitada, uma situação de conflito, uma situação de explicação. Eu percebo quanto a liderança ela é importante em todos esses pontos e como a gente pode utilizar todas essas ferramentas hoje que a gente tem em estudo do dia a dia para levar isso para as pessoas. Então, quando a gente fala onde nós vamos usar a liderança, o que eu quero dizer para você, onde se usa a liderança? Se usa em todos os lugares que você queira. Porque, mas eu sou sozinha. Então, lidere sua própria vida. A liderança vem para a vida. Ela não é uma coisa só da cadeira do gerente, só da cadeira do dono da empresa, só da cadeira do seu chefe que você está vendo hoje em dia. Você também, mesmo sendo liderado, você pode ser líder ao mesmo tempo. Talvez naquele momento ali na empresa você seja um liderado, mas em outro momento da sua vida você possa assumir como líder e a gente está ali o tempo todo. E eu posso ser um líder liderado. Por quê? A posição do líder, a visão do líder e as coisas que o líder se preocupa, elas são muito maiores que só um pontinho final. Ela começa a ter um pensamento sistêmico muito maior. Então, quando eu falo de liderança, eu falo de tomar essa atitude de líder, eu estou falando em refinar um pouquinho o nosso pensamento. Você está gostando desse conteúdo? Eu já vou pedir uma ajuda para você. Segue o nosso canal, dá um joinha nesse vídeo e compartilha ele com seus amigos para o nosso canal crescer e a gente poder trazer mais conteúdos para vocês. No próximo conteúdo eu vou falar um pouquinho mais sobre liderança e caso você tenha alguma dúvida aí sobre liderança, você vai colocar aqui nos comentários para mim ou entre em contato através dos nossos canais, @Grupo Ágato, que eu vou ficar muito feliz em trazer os conteúdos direcionados para suas dúvidas aí. Até mais, pessoal!